primeiro vamos começar falando sobre os Anunnakis. Quem foram exatamente estes seres maravilhosos? Breve sobre alguns 1000 anos, centenas de 1000 anos de história, né? Vou tentar resumir ao máximo. Mas imaginem que aqui na Terra, há muito tempo atrás, vieram grupos de fora, civilizações de fora, para colonizar. Imagina que tivesse tido uma guerra fora, distúrbios em outros locais, em outras terras, e tivessem grupos diferentes, não só dos Anunnaki, interessados em vir para cá. Aqui a gente tem os metais preciosos, uma série de coisas, não que o ouro tenha valor para eles como tem para a gente como o dinheiro, mas em termos de vibrações, existem certos metais que têm uma parte vibratória diferente, que tem utilidade para eles, para questões de prolongamento de vida, né, por coisas que eles trabalham ali nas reações químicas para prolongar a própria vida. Então que eles tenham vindo para cá, para minerar, buscar várias coisas. Por isso a gente vê aí vários buracos que de repente fala assim, na Rússia abriu um buraco de todo tamanho, né, que você vê a metade da cidade afundou lá e você olha aquele buracão. Isso é da época das minerações deles. Então eles vieram de fora, né, e começaram a minerar o planeta. Não existia ser humano aqui nessa época. Quando eles chegaram e começaram a minerar, eles tiveram um problema, porque eles tinham um pessoal deles mesmos, que eram os que ficavam em cima, ficavam em outras plataformas acima da Terra aqui, e eles desceram esse pessoal para trabalhar nessas minas. E eles tiveram um problema de revolta com esses trabalhadores deles mesmos, como se fosse eles consideram uma subespécie, é como se existe o grupo dos Anunnaki que fosse a realeza e os outros que trabalhavam para eles, mas do mesmo grupo. E esse grupo se rebelou. E quando houve essa rebelião, eles chegaram à conclusão que eles precisavam de ter uma mão de obra aqui na Terra, né, que pudesse trabalhar. Então eles encontraram aqui nessa época, como se fosse uma receita genética, um mapa genético de como desenvolver esse hominídeo. Porque já existiu outra civilização no passado, né, com uma data que para vocês vai parecer bem absurda, há 450 milhões de anos, teve uma civilização que se chamava Muril, que veio aqui primeiro e que deixou construções abobadadas, né, deixou a capital, que a gente chama de capital do mundo, que se chama Ratanabá, que existe na Amazônia, e que é responsável pela anomalia eletromagnética da América do Sul. Embora não esteja exatamente sobre a Amazônia, os artefatos que foram soterrados nesse lugar são responsáveis por essa anomalia, né? E que é uma anomalia provocada por artefatos, ela não é natural. Existem já estudos mostrando isso. Nós temos, inclusive, uma equipe que conhece essa localização e nós vamos mostrar isso para o mundo, né? Ratanabá, na Amazônia. Então, assim, voltando para a história, Muril primeiro veio, desenvolveu essa raça humana, essa raça acabou se extinguindo e eles deixaram documentos, várias coisas gravadas em pedras que os Anunnaki encontraram e desenvolveram um hominídeo para trabalhar. Então, quando a gente vê a Gênese, né, a gente se baseia muito na Gênese da Bíblia, que a gente vê lá um Deus que um dia ele era bondoso com a humanidade, ajudou toda a humanidade, aí você vira 2 páginas assim, e de repente ele manda matar a cidade inteira, né? E ele mata muito mais que o diabo, porque se você vê lá o demônio, ele matou 10 pessoas, a família de Jó lá, com autorização de Deus, e o Deus matou milhões. Então na hora que eu li aquilo, na época que eu estava pesquisando sobre isso, eu falei assim, gente, é sacrilégio eu falar isso talvez, mas Deus parece bipolar no Antigo Testamento, né? Um dia protege todo mundo, no outro dia tá lá, não, vamos cá, eu vou te ajudar. Eu falei, gente, você não sabe como lidar com esse Deus. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então eu peguei vários textos ali e vi que eles batiam com os textos egípcios. Só que as histórias, em vez de ser um só Deus fazendo tudo, eram personagens diferentes. Você tinha Osíris e tinha Sete, por exemplo. Sete ali tentava avacalhar com a humanidade, o Osíris tentava trazer coisas de civilização, e os episódios eram os mesmos, os nomes dos lugares, tudo igual. Aí, busquei um pouco mais, encontrei nas tábuas de argila sumérias, falando dos Anunnaki. E as histórias batiam, só que as histórias de Osíris batiam com as histórias de Enki, e as histórias de Sete batiam com as histórias do irmão Enlil. Eram 2 irmãos, né? Enki e Enlil. E aí, o que aconteceu na história? Fundiram as histórias deles todos. E aí quando a gente fala Deus fez isso, fez aquilo, às vezes está fazendo o que Enlil fez, às vezes está fazendo o que Enki fez. E aí por isso a gente tem essa coisa meio bipolar, um dia faz uma coisa, outro dia faz o contrário. Porque estamos falando de personagens diferentes, que chegaram na Terra e tiveram
objetivos diferentes. E aí eles criaram, né, a raça humana, os hominídeos, para trabalhar para eles, e chamavam de A-Dan. Adã. Adã, em sumério, é porque a gente tem mania de pesquisar, eu quero ver o que quer dizer isso em hebraico, né? A Bíblia eu vou estudar em hebraico. Já está errado, porque a gente deveria pesquisar o aramaico, né, que é mais antigo, mais original. E quando a gente pesquisa o aramaico, a gente vê que antes disso a gente pesquisar o acadiano ou o sumério, né, que eram línguas ali da região da Babilônia, que é bem mais antigo, você vai ver que houve erro de tradução do acadiano, do sumério, para o aramaico. Né? Então, vou citar, por exemplo, um que é evidente, a palavra tidu em sumério. A palavra tidu em sumério, traduziram, queria dizer aquele que veio da gleba. O que é uma gleba? É um local que tem terra, argila, né? Isso quando falam da criação do homem, aquele que veio da gleba. Traduziram, então, né, pro aramaico, pro hebraico ali, que o homem veio do barro. Uhum. É estranho, gente. A gente fala, a gente veio do barro. Não tem sentido isso pra gente? Quando você olha a tradução em sumério, a palavra ti, com um espacinho, do, quer dizer aquele que modela a vida. E se você coloca outra palavra parecida, que é titu, separado também com um tracinho, essa expressão quer dizer aquele que modela a imagem e semelhança, que a gente encontra na vida, na Bíblia, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma grande verdade, se você pesquisa nos textos sumérios, porque ele foi criado à imagem e semelhança, modelado à imagem e semelhança daqueles Anunnaki. O que quer dizer? Que houve genética Anunnaki utilizada, manipulação da genética utilizada naquela receita, daquela codificação genética para se criar a raça humana. Então, eles tinham descendência dos Anunnaki, com modificações dos genes para não terem a mesma força, né, que os seus criadores. Então você encontra ali que foi, na verdade, não foi criado a partir do barro, ele foi criado a partir de uma modelagem genética. O que tem sentido. Se você ler as tábuas de argila sumérias, você vai ver falar de naves, de operações, de coisas genéticas. Então, ou a gente fala que aconteceu algo no nosso passado, que hoje a gente tem capacidade de entender, porque temos engenharia genética, temos naves e tudo mais, a gente consegue entender isso hoje, e que isso aconteceu no passado com outras civilizações, ou a gente, no mínimo, dá o crédito para os sumérios dos primeiros a inventarem a ficção científica, né? Porque eles foram muito criativos, né? Contar essas coisas todas que a gente lança nos filmes hoje. Naquela época, nas tabuinhas de argila deles ali, eles contavam tudo isso. Então, os Anunnaki são aqueles que vieram do céu, aqueles que desceram, colonizaram o planeta, criaram um ser humano, colocaram num lugar que se chamava Paradeisos. A palavra Paradeisos, gente, ela modificou de significado depois da época helenística grega. Antes, Paradeisos queria dizer o local onde ficam presos os animais. Depois disso a gente fala do paraíso, né? A gente imagina Adão, Eva, os dois peladinhos ali com uvas, né? Frutas, os animais selvagens junto deles, brincando e tudo mais. É uma realidade muito diferente do que a gente poderia imaginar. Mas se você pega antes o que significava Paradiso, era um parque onde ficavam fechados os animais. Adão eram os animais que trabalhavam, era a raça humana que foi criada para trabalhar. Né? Eles não tinham outro objetivo que não fosse esse. Então, assim, e assim é até hoje. Porque como você falou assim, os Anunnaki estão aí até hoje. Eles estão até hoje. Né? Aconteceram outras coisas que eu não vou detalhar aqui agora porque eu estou ainda na breve descrição, né? Sim, sim. Então, assim, mas eles acabaram tendo que se afastar, colocaram laranjas na sociedade para fazer, eles dividiram o planeta nos quatro cantos do mundo, né? Criaram diferentes sociedades que servem a eles, então criaram clãs enlilistas, enquilistas, você encontra, né, inscrições de antigas cidades ali na região do Irã, da Líbia, tudo isso enlilistas, enquilistas lutando umas contra as outras, e isso acontece até hoje, né, com essa manipulação de governos, de tudo, que servem a um ou a outro, mas eles continuam aqui no sistema Terra até hoje.